Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre um pouquinho do turismo na minha vida. Luciana, guia de Itu, e eu quero passar para vocês um pouquinho sobre o que faz um guia de turismo. No meu caso, as minhas experiências, o que eu faço, né? Para você entender, você só viaja, Luciana. Graças a Deus eu viajo muito, né? Esse ano eu comecei com o pé direito, né? Mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva, por favor. Isso é muito importante para mim e para você. Tá escrito lá em vermelhinho, inscrever-se, e clica no sininho para ele te avisar toda vez que um vídeo novo eu gravar. Ó, rimou. Bom, o que eu faço, pessoal? Eu só viajo. Mas além desse viajar, eu trabalho e muito, né? Me divirto um pouquinho. Não vou dizer que eu não me divirto, eu me divirto sim. Me divirto sim. Rio muito, vejo muita coisa linda, sinto gostos de gastronomias diferentes, vejo arquiteturas diferentes. Nossa, é muito legal, tá? Mas o que exatamente faz um guia de turismo? Por exemplo, quando alguém me liga, Luciana, você tá livre tal dia para ir para tal lugar? Ok, estou. Para onde vamos? Vamos supor, Arraial do Cabo. Você vai para Arraial do Cabo, sexta-feira, vai voltar no domingo, beleza? Ok. O que eu tenho que fazer? Arrumar a minha mala, né? Antes eu tenho que pesquisar se eu nunca fui no local. É praia, montanha, é cidade, né? No caso é praia, então eu já tenho que arrumar a minha mala. Uma mala pequena, um guia nunca deve ter uma mala muito grande, né? Porque dificulta peso de mala e tem que ser ágil na troca de roupas. Depois eu vou fazer um vídeo de como montar a sua mala, isso é para outro assunto. Faço a minha mala e me programo. Por quê? Eu tenho que estar, se a agência marcou com os passageiros, nós chamamos de PAX. Se a agência marcou com os PAX às 9 da noite o embarque, eu devo estar na agência pelo menos 1 hora antes, pelo menos. Para quê? O ônibus também deve estar lá, a empresa de ônibus. Às vezes a agência tem seu próprio ônibus, às vezes é terceirizado. Então eu tenho que estar 1 hora antes para já entrar em acordo com o motorista. Guia e motorista tem que falar a mesma língua, tem que ser amigo, sem intimidade, amigo, tá? Tem que falar a mesma língua, eu tenho que já programar todas as paradas que ele vai fazer, combinar com ele, saber se ele sabe todo o roteiro. Às vezes manda o motorista que não sabe, assim como eu também não sei o destino, nunca fui, o motorista também pode nunca ter ido, tá? Vamos pensar por esse lado. Eu não conheço o Brasil inteiro, o motorista também não. Então, às vezes manda um motorista que não sabe, nunca foi. Então, eu também tenho que auxiliá-lo. Ele põe no GPS, mas se eu já fui, eu tenho que estar sempre de olho no caminho que ele está fazendo durante o percurso, para saber, olha, tem um atalho aqui, ou ali tem uma curva que o ônibus não passa, sei lá. Porque GPS não foi feito para ônibus de turismo. O dia que alguém inventar um GPS para ônibus de turismo, a pessoa está rica. Enfim. Então eu tenho que estar 1 hora antes, entrar em acordo com o motorista como vai ser o nosso itinerário e organizar o ônibus. Que às vezes a agência deixa tudo pronto, às vezes a agência deixa para o guia. Colocar o serviço de bordo na geladeira, refrigerante, água, colocar tudo que um ônibus precisa. Saco de lixo, guardanapo se o bordo for salgadinho assado, ou se for frito, ou sei lá, bolo. Tem que ter guardanapinho, tem que ter copo, se não for copinho de água e garrafinha de refrigerante. Às vezes é garrafa de 2 litros, eu preciso ter o copo. Verificar o banheiro, se tem papel higiênico suficiente, se tem papel toalha suficiente, se tem água, se tem detergente. Enfim, verificar se o ônibus está com a documentação, se o motorista trouxe também. Você tem que perguntar, eles sempre trazem, mas é de praxe. Você está representando a agência ali, então você tem que saber se o ônibus também está com toda a documentação em dia.
Dependendo da cidade, tem que ter autorização na frente do ônibus. Paraty, você tem que ter uma autorização para entrar na cidade de Paraty. Campos do Jordão, enfim, Ubatuba. Então você tem que saber que a autorização tem que estar na frente do ônibus. Às vezes o bordo é em cada banco, então eu tenho que colocar o bordo em cada banco. Bordo às vezes é um saquinho com salgadinho, às vezes é uma bolsinha, às vezes não tem que colocar no banco, mas vem numa caixa, então eu tenho que distribuir depois. Enfim, eu tenho que organizar o ônibus. Depois as pessoas vão chegando, eu pego toda a documentação também da agência, documentação, a lista de passageiros, o documento de seguro de viagem tem que também estar na minha mão, caso eu precise acionar. O home listing é uma lista das pessoas que eu tenho que entregar no hotel para saber os quartos das pessoas, se é quarto duplo para casal, se é quarto triplo, que são 3 amigos, se é quarto duplo mais twin, que são camas separadas, cama de solteiro, enfim. Então eu preciso ter essa documentação também. Comprovante de pagamento de alguma coisa, os ingressos do parque ou de um passeio de barco, tudo documentação. Pego na agência, deixo comigo numa prancheta. As pessoas vão chegando. Eu tenho que conferir, né? Me apresentar, oi, boa noite, meu nome é Luciana, sou a guia que vai acompanhar vocês. Eu tenho que perguntar, tá com o RG aí? Então eu tenho que conferir o RG da pessoa com a lista. Perguntar, às vezes, se a criança tem que ter a documentação da criança. Enfim, orientá-lo antes de entrar no ônibus, porque depois que entrou no ônibus, para voltar é um transtorno. Já teve gente que não trouxe o RG, tivemos que esperar, acontece de tudo, mas isso é conversa para outro vídeo. Então, eu recebo os PACs, eles entram no ônibus. Começamos nossa viagem. O que o guia faz também? Além de tudo isso, olha quanta coisa eu já fiz. Começamos a viagem. Antes de chegar na rodovia, porque o bordo, não adianta eu servir o bordo dentro da cidade, é curvas curtas, né? Na rodovia também tem, mas porém dentro da cidade são curvas curtas. Eu posso me desequilibrar e o cliente também na hora de tomar. Então eu espero a rodovia chegar para servir o bordo, quando tem que dar o bordo para a pessoa. Quando tá cada banco, cada um come a hora que quer. E antes de chegar na rodovia e servir o bordo, então eu me apresento de novo. Boa noite, bem-vindos, né? Meu nome é Luciana, eu sou guia de turismo que vai acompanhar vocês, mas podem me chamar de Lu, né? Eu sempre falo de Lu, que é muito mais fácil de gravar. Já falo sobre o cinto de segurança. Muitas vezes, antes de sair do ônibus, né, eu apresento os motoristas. Às vezes não dá tempo, eu apresento no microfone, eles estão sempre me ouvindo, então eles dão uma piscadinha para avisar o pessoal que eles estão cumprimentando o pessoal também. Cada motorista tem um jeito, né? Eu costumo chamá-los de anjos do asfalto. Então, apresento os motoristas e apresento o ônibus. Cada ônibus é diferente, então eu vou estar lá 1 hora antes também para eu conhecer o ônibus que eu estou indo trabalhar. Às vezes é um ônibus de um andar só, às vezes é o DD é double deck, 2 andares. Então eu tenho que saber se tem carregador de celular no banco, se o carregador de celular é só em cima, se tem Wi-Fi, qual é a senha do Wi-Fi que todo mundo pergunta. Eu apresento o porta-copo, que às vezes é no banco, às vezes é na lateral, o descanso de pés, né? O regulador de ar-condicionado em cima da pessoa, às vezes tem volume, se eu tô no microfone falando muito alto ou muito baixo, a pessoa tem como regular acima dele. A luz individual, porque depois que eu apago a geral, ele quer procurar alguma coisa na bolsa, quer ler um livro, fazer um crochê, ele tem a luz individual, então eu tenho que avisar tudo isso. Avisar sobre o banheiro, que o banheiro de ônibus é só para número 1, para número 2 ainda. São raros os ônibus que já têm isso. Enfim, eu tenho que apresentar o ônibus. Apresento também o roteiro. Olha, nosso fim de semana vai ser assim, assim, assado. Faremos 2 paradas ou 1 parada. E aí, entrego o bordo, né? Apago as luzes. Todo mundo dorme. A guia faz o quê? Fica lá o tempo todo. Tá chegando a hora da parada, O motorista tá no caminho certo?
Eu consigo às vezes cochilar, mas nem sempre a atenção é tanta de não errar o caminho, de fazer as coisas certas, que eu acabo ficando acordada. Aí tá chegando a parada, eu tenho que avisar no microfone, pessoal, parada de tantos minutos, né? E aí eu tenho que sair também. Eu sou a última a descer, porque eu tô na porta ajudando todo mundo a descer. Às vezes tem idoso, tem criança, né? Às vezes você tem que dar a mão para poder descer da escada. Às vezes o ônibus não tem como abaixar, não tem banquinho, é muito alto. Você tem que ajudar o passageiro. Depois que todo mundo desceu, eu sou a última a descer. Eu tenho que comer rapidinho e voltar, porque eu tenho que ser a primeira a estar no ônibus para quando eles chegarem eu ajudar. E eles me terem como referência, né, para o retorno. Porque às vezes na parada, no Grau, no Frango Assado, que são pontos de paradas turísticas, são vários ônibus. E às vezes são ônibus da mesma empresa, da mesma cor, eles ficam, puxa, qual que é o meu? Então se eu estiver na frente do ônibus, eu vou lembrar, olha, aquela ali é minha guia. Então eu tenho que ser a primeira a estar lá. Aí tá dando horário, tá faltando 3, 4 pessoas. Você fala, puxa vida, e agora? Aí você vai no banheiro, a pessoa não tá. Você vai lá, a pessoa não tá. Você tem que ligar. Fulano, você tá, entendeu? Então você tem que contar, fulano tá aqui, ciclano tá aqui, beltrano tá aqui. Quando o ônibus tá cheio, é uma maravilha, é difícil gravar a fisionomia. Mas quando o ônibus tá lotado, você só conta assim, não, o ônibus tá lotado. Ainda faço a brincadeira, gente, quem não tá aqui, levanta a mão. Ai, é muito legal. Enfim, entrou todo mundo, chegamos no destino. E aí? A guia tem que orientar todo mundo. Pessoal, se está de noite, vamos chegar à noite no hotel, por exemplo. Olha, vamos fazer o check-in. Cada hotel trabalha de um jeito. Às vezes não precisa preencher um formulário, às vezes precisa preencher formulário. Às vezes é só chegar, pegar a chave e assinar o papel, porque já tá, a agência já preencheu lá atrás. Enfim, então tem que saber tudo isso antes de descer com eles, não é? Ou pelo menos acomodá-los na recepção, chegar eu com a minha papelada no hotel e falar, olha, como é que é o meu grupo, como é que vai fazer? Né? Então, depois que todo mundo, aí eu vou chamando um por um, fulano, ciclano, beltrano, vou entregando as chaves. A orientação sempre é fazer os mais velhos e crianças primeiro, mas se é um grupo todo de idade, lascou. Mas eu tenho que ver pelo menos, tipo assim, tem aquela que tem um probleminha no joelho, ou aquela que tem um problema na coluna, então eu faço a ficha delas primeiro. Enfim, sempre tem uma prioridade. Sempre vai existir esse tipo de prioridade, né? Todos estão cansados, mas eu tenho que ter essa noção também. Às vezes a agência não falou, ou às vezes a agência falou e eu também não prestei atenção, mas eu tenho que estar tudo isso na mão. Fiz o check-in de todo mundo foi para os quartos. Às vezes o cansaço é tanto que eles vão para cada quarto e eu ligo de quarto em quarto para dar as informações do hotel. Já aconteceu. Tanto faz, gente, não dá pra seguir o protocolo certinho, tá? Tem um hotel que já dá certinho, todo mundo na recepção, a pessoa da recepção falou, olha, o banheiro é aqui à direita, a café da manhã e almoço é no primeiro andar, o hotel tem piscina, sauna, a senha do Wi-Fi tá no cartãozinho, a chave é eletrônica. Às vezes dá certo, às vezes não. Você tem situações e situações. Então o guia tem que saber agir naquele momento e agir com rapidez, porque tá todo mundo cansado querendo ir pro quarto e você tem que dar informação. Então, às vezes eu espero todo mundo ir pro quarto e fico, fulano, é Luciana, ó, o hotel tem isso, amanhã sairemos tal horário pro passeio, tem que avisar todo mundo, o café é tal hora, enfim, você tem que saber de tudo isso. Avisei todo mundo, dei todas as informações, todo mundo foi dormir, eu sou a última a subir, óbvio, e sou a primeira a me levantar, né? O café da manhã começa às 7, eu tenho que estar lá às 7. Nós vamos sair às 8, não adianta eu falar assim, mas eu consigo tomar o café em 15 minutinhos, vou chegar lá 15 para as 8. Não. Você tem que contar que há imprevistos, então acorde cedo, eu acordo cedo, eu tenho que estar lá cedo, já deixo meu uniforme pronto do dia anterior, pronto, enfim. No dia seguinte, são muitas coisas. Eu tenho que saber, por exemplo, conhecer todos os itinerários e os acessos para conduzir os turistas. Então eu tenho que saber o itinerário todo que eu vou fazer e saber se dá para ter acesso, por exemplo, de deficiente. O lugar que eu vou, no parque que eu vou, tem acesso para deficiente? Ele pode participar de alguma coisa? Eu tenho que saber. Né? O itinerário do dia. Como vai ser o meu dia? Chegar de manhã e falar pro pessoal, né? Depois todo mundo tomou café, entrou no ônibus, vamos começar o passeio do dia. Pessoal, nosso dia vai ser assim, assim, assado. Nós vamos no
no parque, no museu, colocar o itinerário depois do almoço, e noite livre, eu tenho que informar o que vai ser o dia. Ser pontual e oferecer segurança durante o guiamento, isso é óbvio, né? Já pensou, o pessoal chega todo no ônibus lá, cadê a guia? A guia chega atrasada, aí até conferir todo mundo, dá as informações, a gente sai atrasado, se tem um teatro que começa num certo horário, se a guia atrasar, ferrou, você vai perder, vai fazer todo mundo perder o horário. Saber ouvir os turistas, o turista adora conversar, gente, e eu adoro ouvir. Para você seguir o turismo, você tem que ter muita paciência, tá? Em primeiro lugar, de tudo, paciência. Não adianta, em primeiro lugar, gostar de viajar. Em primeiro lugar, você tem que ter paciência, porque você está lidando com pessoas. Saber corrigir os erros com agilidade e cortesia. Nem tudo sai perfeito. Sempre dá uma... Nem sempre. Graças a Deus, eu já tive viagens perfeitas, que não aconteceram nada. Mas, quando dá alguma coisinha errada, você tem que corrigir, sem o passageiro saber. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Não aconteceu nada, né? Sem ele saber. Fornecer informações sobre os riscos à saúde no local a ser visitado. Óbvio, todo lugar, não existe lugar perfeito. Todo lugar você tem um risco de alguma coisa e você tem que orientar o passageiro onde ele deve ir ou não, o que ele deve fazer ou não naquele local a ser visitado. Fornecer as informações detalhadas sobre os serviços contratados. Eu tenho que informar tudo o que estava no contrato dele que a gente vai fazer. É importantíssimo. Fornecer informações sobre o atendimento a pessoas com deficiência, né? Como eu já falei também, se tem um deficiente, eu tenho que saber, olha, você pode entrar por aquela porta, você pega aquele tal elevador, para você fazer aquele exercício, exercício naquele parque, pode falar com esse instrutor, você vai pegar tal coisa, tem que informar tudo. Olha, seu quarto vai ser no térreo, no hotel, se não for, eu tenho que falar com o recepcionista para mudar, tem que estar essa informação. Pesquisar e estudar para fornecer detalhes sobre os destinos e seus atrativos. Não falei que eu não parava de estudar? Então, eu fiz uma excursão ano passado para o norte do Brasil. 15 dias rodoviários. Graças a Deus, os motoristas conheciam o caminho. Eu nunca tinha ido nenhum desses locais, né? Nós fomos para Goiânia, em Goiás, fomos para Palmas, Tocantins, Belém do Pará, Barreirinha, São Luís do Maranhão, Lençóis Maranhenses. Eu nunca tinha ido, pois eu entrei na internet antes, estudei cada local. Eu tenho que saber cada local que a gente vai para informar para o cliente, né? Então, às vezes ele acha que o guia já veio, nunca fui, mas eu tenho que saber. Estou lá para isso, para orientar ele. Então eu tenho que saber detalhes sobre o destino e o atrativo, o que tem lá para fazer naquela cidade. Nós vamos passar a noite em Imperatriz. O que tem lá para fazer? Mas vai ser só uma noite, não vai ser dia. Então não dá para tempo de fazer passeio. Então pesquisei restaurantes à noite, porque a noite era livre. Então que lugar legal que tinha com música ao vivo? Tem que estudar. Dar orientações sobre o deslocamento de menores de idade, acompanhados e desacompanhados. Os menores têm que ter a documentação, né? Se for junto com os pais, né? Somente o RG ou o CPF. Se for sem os pais, tem que ter a certidão de nascimento e a certidão de nascimento. Se for sem os pais, tem que ter uma autorização dos pais reconhecida em firma no cartório. Conhecer os horários fixados para planejar as visitas e os atrativos, distâncias e tempos necessários para percorrê-lo. Não adianta eu colocar 500 coisas para fazer no dia se não dá tempo. O que leva mais tempo é embarcar e desembarcar o pessoal. Aí você chega no local, o pessoal, a primeira coisa que vai no banheiro e depois vai no atrativo. Então tudo isso demanda tempo. Então o guia tem que saber se vai dar tempo de fazer aquilo ou não. E quanto tempo dá em cada local. Por isso que às vezes fala assim, mas eu fui numa viagem, o guia falou que só 20 minutos aqui, 50 minutos aqui, não dá tempo de ver nada. Sim, às vezes não dá tempo de ver tudo, mas você conhece pelo menos o principal, um pouquinho de cada coisa, para ter várias experiências durante o seu dia. Porque para conhecer um local inteiro, ter a experiência toda, você teria que ter vários dias naquela cidade. Então tem que ser pouco tempo mesmo. E saber do horário, por exemplo, nosso dia vai ser assim, vamos primeiro no parque, depois no museu. Mas peraí, aí o guia bate o olho e fala, não, mas o parque ainda não abriu esse horário. Por isso que lá embaixo no seu contrato está escrito assim,
O guia pode alterar conforme necessidade. Então, se eu sei que o parque ainda não abriu, eu posso mudar. Não, motor, vamos lá primeiro para o museu, porque o parque ainda não abriu. E a gente vai para o parque depois. E tem lugares que exigem agendamentos. Aqui em Itu, por exemplo, no Museu da Energia, Parque do Varvito, você tem que ter agendamento, tá? Então tem tudo isso que o guia tem que saber, gente. É uma delícia. Explicar com clareza os roteiros programados. Você tem que falar exatamente o que está dentro do roteiro ou não, o que está incluso ou não. Se tem equipamento incluso, se ele tem que pagar a parte, alugar a parte. Né? Acompanhar o despacho e a liberação de bagagem, sim. Eu não sei se eu já falei, no embarque, não falei. O embarque, além de conferir a documentação, se tem bagagem, eu tenho que ajudar o motorista lá. Às vezes são 2 motoristas, eles dão jeito. Às vezes um motorista, então muito mais ágil, já põe etiqueta, já guarda. Enfim, mas eu tenho que acompanhar pelo menos. A bagagem que vai embaixo no ônibus tem que ser etiquetada, tá? Identificada. Então, um número vai para o passageiro, um número é fixado na mala. E toda bagagem com rodinha obrigatoriamente tem que ir no bagageiro. Orientar pessoas ou grupos sobre sua responsabilidade durante o embarque ou desembarque. Sim, eu também tenho que falar que eu sou responsável por eles. Então, eu sempre peço, gente, me ajudem. Eu conto com vocês. Vocês são 60. Às vezes tem um ônibus DD que cabem 64. Um banco é meu, né? Então, são 63 pessoas sob minha responsabilidade. Não é fácil, não é... Conhecer as paradas técnicas dos atrativos, banheiro, alimentação e souvenirs. Por exemplo, eu chego aqui com um grupo lá no Varvito. O pessoal já pergunta, onde é o banheiro? Gente, vamos descer aqui pela esquerda, o banheiro tá logo à nossa frente. Onde tem bebedouro? Olha, aqui na recepção, na portaria, já tem um bebedouro. Vocês podem, né? Tinha uma antiga lanchonete, hoje não funciona, mas se alguém quisesse alguma coisa, falar, pessoal, pela direita aqui é a lanchonete. Então, eu tenho que saber do local, tudo que tem no local, e avisar o passageiro. Mas se você nunca foi, estuda, pergunta antes, né? Já desce perguntando para alguém, onde é o banheiro? Então já vai avisando todo mundo que tá descendo, o banheiro é ali. Você tem que ser ágil, rápido. Indicar as empresas e serviços, fornecer informações turísticas e mapas dos atrativos turísticos da localidade. Eu tenho que estudar sobre a cidade, eu tenho que estudar sobre o ponto turístico, né? Se eu vou com um grupo, por exemplo, eu fui para Itu. Se eu recebo um grupo aqui em Itu, eu tenho que estudar sobre a minha cidade, eu tenho que estudar os dados geográficos, os dados históricos e sobre cada ponto turístico. Eu tenho que estudar tudo isso, gente. Você tem que estudar sobre o nome da cidade, quando foi fundada, quem fundou, qual foi a história, por que daquele nome, que títulos ela teve, o que tem nessa cidade, como foi o crescimento da economia, as pessoas importantes que aqui vieram. Por exemplo, aqui já passaram os índios, os bandeirantes, Dom Pedro. Sabe? Você tem que estudar sobre tudo, a fábrica São Luís, quando foi fundada, o que tinha nela, o que foi feito, quando que se iniciou, quando que parou, por quê, o que tem hoje. A Igreja do Bom Jesus, você tem que falar um pouquinho sobre Bom Jesus, sobre o que era aquele local antes. Ali foi o local da primeira capela. Hoje a capela, né, depois foi construída na matriz de cima, na praça de cima, mas ali foi o primeiro local onde tudo se iniciou a cidade. Quem está enterrado lá? Que pessoa importante está enterrado lá? Entendeu? Tem que saber tudo isso. Nos materiais de divulgação, informar o número do cadastro No caso, o cadastro vem aqui. Se alguém me pedir, perguntar, muita gente nem sabe que isso existe. Por isso que eu já gravei um vídeo informando. Então, o número do meu cadastro é esse númerozinho aqui, ó. Tá? Númerozinho com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 12 dígitos, númerozinho, né? Mas tá aqui. Nenhum guia faz isso, mas eu tenho que deixar a amostra. Então, eu tenho que ter um cordão, eu tenho que deixar ele sempre à mostra. O guia nunca deve esconder a sua credencial, nunca. Tem que estar sempre visível. Fazer as recomendações sobre cuidados com a bagagem, porque cada um cuida da sua bagagem. Eu sou uma contra 63, eu não consigo cuidar da bagagem de todo mundo. Então eu tenho que sempre orientar sobre a bagagem que está no bagageiro, sobre a bolsinha ou a mala de mão que eles guardam em cima do ônibus. Para não esquecer nada no ônibus, um travesseirinho, um cobertor, uma manta. Enfim, dar orientações sobre os incidentes
mais comuns nos locais a serem visitados. Por exemplo, por que incidentes, né? Nossa, que tem que avisar sobre isso. Por exemplo, eu fui para Arraial do Cabo, tem uma passagem que a gente faz depois da Praia do Caixadaço para ir para a piscina natural. Então eu tenho que informá-los. Pessoal, tem uma passagem em meio às pedras e chega um momento do dia que o mar vai avançando. Então, quando eu fui, 2 fins de semana atrás, se não me engano, quando eu fui, eu tava com mais 4 meninas. A gente fez o seguinte, esperou o mar descer. Quando o mar desceu, a gente avançava. Olha só. Mas a água vinha só na canela, por enquanto. Mas vocês sabem que a água de mar é forte, né? Então a gente esperou o mar descer, a gente avançava nas pedras. O mar vinha, a gente parava, esperava ele voltar. Quando ele voltava, a gente andava mais um pouquinho. Isso foram uns 3 mares, 3 braçadas de mar e voltar. A gente nós subíamos nas pedras grandes, mas não é de fácil acesso para qualquer um. Então é fácil de alguém escorregar. Você tem que ter certeza. Eu tava com quem eu estava, eu falei, bom, essa vai. Você tem que orientar, pessoal, vocês vão mesmo? Tá vendo? É perigoso. A gente viu outras pessoas. Vocês vão? Vão. Então eu fui junto. Falei, se der merda, eu tô junto. Enfim. A trilha, muito barro, muito íngreme. Não é impossível, mas eu tenho que avisar. Olha, assim, assado. E sempre estar sorrindo, amável. O cliente está reclamando no seu ouvido, está te xingando. Você fala, sim, senhor, sim, senhora. Não, a senhora tem toda a razão. E tentar resolver da melhor forma. Porque às vezes ele realmente tem razão e você está errado. Ou às vezes ele está errado, mas não entende que ele está errado e não quer entender e você não tem mais como explicar. Então concorde, sorria e tudo dá certo. É isso, pessoal. Esse é o meu trabalho. Eu gosto disso. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de orientar as pessoas. Eu sempre quis ser útil na minha vida. Hoje eu sou útil, hoje as pessoas me ligam, Lu, preciso de você. Durante a viagem as pessoas falam, Lu, onde é tal coisa? Onde é tal lugar? O que dá pra comprar aqui? As pessoas correm atrás de mim e eu gosto disso, eu gosto de ser útil, eu gosto de ajudar as pessoas. E um guia faz isso, ajuda, orienta, tá? Então, deixo nesse vídeo de 28 minutos. É grande, mas é muito importante vocês entenderem o que faz um guia de turismo, a importância de um guia de turismo, tá? Muitas vezes, por exemplo, chega no local para comprar o ingresso, então o grupo fica quietinho. Às vezes você tem como, se o ônibus está mais perto, deixa o grupo lá e fala, pessoal, aguarda aqui um minutinho, eu já volto. Parque aquático, por exemplo, deu muito certo. O pessoal estava quietinho no ônibus, confortável, com ar-condicionado, aguardando. Eu fui até a fila, eu enfrentei a fila, eu fiz o pagamento, eu conferi e depois eu fui até o ônibus e entreguei pro pessoal. Então o guia é isso, o guia deixa tudo mais prático para você. Viagem com guia de turismo, tá bom? Se precisar de mim, ó, Luciana, guia de turismo de Itu. Bom, pessoal, num próximo vídeo eu gravo mais coisas, é muita coisa para falar, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijo no coração e um abraço do tamanho de Tu para vocês. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no meu canal.